Olá, 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 Grifa Fãs! Estamos aqui para começar mais um episódio e antes de tudo eu quero falar de uma parceria muito legal do Grifa com o Lab Pub. Vocês que sempre pedem pra gente dicas de cursos sobre feminismos, dicas de grupo de estudos, enfim, de lugares para aprofundar um pouco, né, o conhecimento que a gente tem através da troca aqui no Grifa. Então a gente fica muito feliz em anunciar esse curso que é coordenado por ninguém mais, ninguém menos que Heloísa Buarque de Holanda, com uma série de professoras convidadas e vai apresentar os momentos-chave da história, tendo as mulheres como protagonistas e também oferecendo um repertório crítico essencial para os debates contemporâneos e também para o ativismo. E nessa parceria com o Lab Pub, o Grifa oferece um desconto para quem quiser comprar o curso. É só ir lá no nosso Instagram, @grifapodcast, e procurar o post em que a gente está divulgando um link para você comprar o curso com desconto. Lembrando que o curso Uma História do Feminismo, coordenado pela Heloísa Buarque de Holanda no Lab Pub, acontece dos dias 6 a 29 de outubro e essa é uma parceria paga do Grifa com o Lab Pub. E aí, Grifa Fãs, prontas para mais um episódio desses tremendamente solicitados nas nossas redes sociais? Depois da gente falar tanto e se apaixonar tanto por essa mulher lá no nosso episódio 9 sobre Mulher, Estado e Revolução, a gente vai ter aqui finalmente um espaço todinho para ela, Alexandra Kollontai, essa mulher tão especial, amor de nossas vidas. E o livro é A Nova Mulher e a Moral Sexual, publicado aqui no Brasil pela editora Expressão Popular. E mais uma vez eu convidei uma grande amiga, uma mulher que eu admiro muito, para dividir essa tarefa deliciosa comigo. É a Cecília Farias, que atualmente é doutoranda em Linguística, estuda línguas minorizadas e a relação entre língua e sociedade. Também participa do coletivo de tradução feminista Sicórax e é colega podcaster no Babel Podcast e no Punho Podcast. Vocês estão curtindo esse formato com convidadas? Eu achei que tá demais, eu tô adorando não falar mais sozinha. Então vocês contem lá pra gente nas nossas redes sociais, tá legal, se vocês gostam. Sigam a gente no Instagram e no Twitter, @grifapodcast, conta pra gente saber, tá bom? Então vamos lá. Esse é o episódio 10, parte 1 do Grifa Podcast, e o livro é A Nova Mulher e a Moral Sexual, de Alexandra Kollontai. Então, para começar, eu queria dar as boas-vindas e pedir que a nossa convidada, Cecília Farias, se apresente, por favor. Olá, licença que eu tô entrando no podcast das pessoas. Eu sou a Cecília, eu faço um monte de coisa, mas acho que é o mais legal de falar faço, né, o Babel Podcast, faço o Punho Podcast, participo do Sicórax, que é o coletivo de tradução feminista, tenho uma espécie de revista eletrônica com mais algumas amigas, que é o Membrana Linguística, que é sobre linguagem, a intersecção da linguagem com outras esferas da humanidade e da ciência. Que a gente já indicou aqui no Grifa, inclusive. E minha formação é em linguística, na verdade, né? De graduação, mestrado, doutorado e tal. E eu falo que eu sou linguista por formação e feminista anticapitalista por necessidade. Então, adorei. Então, outros temas, assim, ainda que não sejam da minha formação de bacharelado, elas estão aqui presentes na minha vida também, porque a gente precisa, né? E tanto. Então vamos apresentar também esse livro e essa outra mulher maravilhosa, que é a Alexandra Kollontai. A Nova Mulher e a Moral Sexual foi publicado aqui no Brasil em 2011, essa edição que a gente leu, né, pela editora Expressão Popular, que é uma editora que todos vocês deviam conhecer, é uma editora vinculada a movimentos populares, que produz livros voltados mesmo para essa formação cultural e política do povo e é muito comprometida com a construção de um mundo mais justo, de a formulação de um pensamento crítico, um catálogo excepcional, super amplo, super vasto, muito bem selecionado, e os livros também sempre mantêm um preço acessível. E eu acho bem bacana dessa editora é que ela não é uma editora que, sei lá, tem uns donos que vai ser o ganha-pão de acumular algum dinheiro de lucro e tal. Meio que a editora tenta deixar os preços mais baixos possíveis, que é para facilitar o acesso à discussão, ao debate, à formação militante mesmo. E é muito legal lidar com coisas dela por isso, né? É uma forma de espalhar os conhecimentos e equipar o povo com os livros, e fora de uma lógica, assim, enfim. É muito fantástico mesmo o trabalho da editora Expressão Popular e de toda a equipe, e eles, reitero aqui, que foram parceiríssimos
com o Grifa em conseguir o livro pra gente. Vou até dizer aqui que o livro tá infelizmente esgotado. Vocês conseguem achar em sebos, quem quiser ler. A gente conversou lá com o pessoal, com a equipe, tem uma reimpressão pra rolar, mas não vai ser por agora. Então, o que acho que a gente pode fazer é ir lá no site da edição da Expressão Popular e demonstrar interesse no livro para incentivar essa reimpressão, né? E quem sabe também a criação do e-book pra gente poder acessar esse material com a edição, com a revisão e todos os processos editoriais muito bem feitos da Expressão Popular mesmo. Além disso, eles foram tão parceiros com a gente que caçaram lá nas profundezas da editora e conseguiram um exemplar pra gente sortear no Instagram. Então fiquem atentas, fiquem ligadinhas, que em breve tem sorteio especialíssimo de um livro esgotado lá no nosso Instagram. Tá bom? Não tem no Brasil, meninas. Não tem no Brasil. Esse não tem no Brasil mesmo. Eu vou fazer até que não tá focando o livro pra mostrar pra vocês de tão chique que a gente vai ser. E lá no final do episódio também a gente vai indicar outros livros da Kollontai, além de leituras de outros materiais complementares a essa leitura. E apesar desse livro ser pequenininho, ele é curtinho, tem 148 páginas, a gente ama tanto esse texto e achou tantas referências e tantas discussões a partir dele, que a gente vai dividir o episódio em 2 partes também, tá? As mesmas 2 partes que a própria Kollontai divide o livro, parte 1 e parte 2. Então daqui 15 dias temos mais um episódio sobre Kollontai por aí. E quem é Kollontai, Cecília? Me conte. Quem é Alexandra Kollontai? A Chandra A partir de agora é Chandra. Então, nossa amiga, a Kollontai, ela nasceu na Finlândia, que é um país que na época era incorporado à Rússia czarista. Em 1872, ela nasceu numa família de latifundiários, ricos, né? E isso permitiu que ela estudasse com um instrutor particular numa nação. E é bom observar em que somente 1 de cada 300 meninas tinha acesso à educação. Então, foi um privilégio bem grande. Aí ela se casou com o primo dela, dizem que a contragosto da família, o Vladimir Kollontai, teve um filho com ele e se separou depois de 1 ano, segundo ela, por conta da, aspas, tirania de amor que ele exercia. Vocês se preparem, porque a gente vai ter muitas dessas expressões que, sério, é genial. Alexandra Kollontai. Chandra, te amo. Continue. Aí, em 1898, ela foi para Zurique estudar economia política e lá ela tomou conhecimento da obra de uma galera, por exemplo, a Rosa Luxemburgo. Já deixo aqui o recado que eu quero um episódio com alguma coisa da Rosa em algum momento, Grifans. Tá na lista. Olha eu saindo com mais lição de casa. Olha a convidada dando trabalho, desculpa. Aí ela trabalhou como professora voluntária em trabalhos educativos nas periferias da capital da Rússia, ali como escritora de contos da e para a classe trabalhadora, como organizadora do ingresso de jovens revolucionários no movimento político e em missões pontuais como a de transportar documentos secretos. Isso foi indo até ela entrar definitivamente no partido do Movimento Socialista Internacional. Lá, ela, já no movimento, no partido, ela conhece Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, a Krupskaya, o Lenin, todos críticos da ala revisionista, que era uma tendência no movimento socialista internacional no final do século XIX, início do XX. Em janeiro de 1905, a Kollontai participou de uma marcha pacífica de camponeses e operários, organizada em São Petersburgo contra as medidas do Império Russo, que respondeu com um ataque que resultou em centenas de mortos e feridos. E esse foi o dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento, que impulsionou depois diversas ações que, assim, num efeito dominó, digamos, resultaram na Revolução de Outubro. Voltando um pouco, junto com a Clara Zetkin, com a Rosa Luxemburgo, ela atuou incansavelmente na Organização Internacional de Trabalhadores, a nossa segunda internacional, e na participação política das mulheres nesse espaço. Essas participações eram as conferências internacionais de mulheres socialistas, que ocorriam um pouco antes dos congressos internacionais e foram uma conquista que gerou muitos frutos. Nesses espaços, ela se encontrava e discutia os desafios do feminismo socialista, tecendo caminhos e ações a serem desenvolvidas. A Kollontai também atua diretamente na organização do Dia Internacional da Mulher no seu país, com a participação massiva de operárias e camponesas. E, assim, a data
Para ela era indiferente. O que importava era organizar um dia com um momento de luta, de comemoração e de articulação internacional da luta da mulher socialista. Alguns desses momentos foram acompanhados de muita repressão e prisões. Por exemplo, em 1917, no dia 23 de fevereiro, no calendário russo, e 8 de março, no calendário ocidental, uma greve espontânea de tecelãs e costureiras se levantou em Petrogrado, saindo às ruas manifestando-se por pão e paz. E isso foi, aliás, o estopim da movimentação de toda a classe trabalhadora que levou à Revolução de Outubro. Ou seja, as mulheres de março levantaram a tocha da Revolução. Bem, a Kollontai foi, portanto, uma das pioneiras na organização das mulheres trabalhadoras e do feminismo socialista e atuou nessa coletividade tanto pela emancipação política da mulher como pela emancipação humana em si. Para ela, a libertação da mulher só poderia ocorrer em sua plenitude na libertação da classe trabalhadora das amarras do sistema capitalista. A partir de 1917, ela atuou como comissária do povo para o bem-estar social, traçando ações incisivas contra o analfabetismo e formulando leis que carregavam o princípio da igualdade de gênero. Por exemplo, as resoluções sobre o divórcio, a criação de lavanderias e cozinhas coletivas, a criação de espaços de educação infantil para que a mulher russa pudesse vivenciar a vida política efervescente no país. São tópicos que foram muito bem debatidos lá no episódio anterior do Mulher, Estado e Revolução, né? Muito obrigada. E lá em 1917 ainda, a Kollontai foi a primeira mulher eleita para o Comitê Executivo do Soviete de Petrogrado. Aí em 1921, gente, eu tô passando, porque é muita coisa que ela fez, viu? E aí, em 1921, ela deu uma série de 14 palestras aos estudantes da Universidade de Sverdlov, posteriormente coletadas em um livro intitulado Mulher, História e Sociedade. Aí, no final da 12ª palestra, ela declarou o que a gente pode falar que é a tese principal sobre a libertação das mulheres, e aí tô adiantando já o que vai ser dito ao longo do episódio, né? Então, vamos lá. Aspas. A libertação das mulheres só pode ser alcançada através de uma transformação radical da vida cotidiana. E a vida cotidiana em si não será alterada, exceto por uma modificação profunda de toda a produção com base na economia comunista. Fecha aspas. Usei aqui umas informações também de coisas que foram escritas pela Diana Assunção, do Pão e Rosas, que inclusive escreveu A Precarização Tem Rosto de Mulher, fica a dica. E também o trabalho que foi publicado na página do MST, escrito pela Atiliana Brunetto e a Andrea Francine Batista. Muito bem. Então, esse livro da Kollontai, A Nova Mulher e a Moral Sexual, ele foi escrito em 1918. Vocês vejam esse momento, marquem esse momento, que é logo após o processo revolucionário russo, né? Isso é importante para localizar os debates que ela propõe. E como a gente viu lá nas 3 partes do episódio 9, né, sobre Mulher, Estado e Revolução, se dão no momento de profunda transformação da sociedade, uma transformação radical mesmo. Desde o modo de produção, a economia e as ligações que isso vai ter com os debates do trabalho doméstico, a reprodução, a liberdade sexual e a emancipação feminina. E a gente sabe que a Kollontai teve um desafio constante na sua vida, que foi o de tentar convencer os seus companheiros de luta revolucionária de que as mudanças das questões privadas, do comportamento, da sexualidade, do amor, elas eram também responsabilidades da revolução. Isso batia de frente com uma visão predominante de que a gente só devia ou só podia nos dedicar a essas questões quando a transformação econômica e política já tivesse assegurada. A Kollontai era uma das poucas pessoas que dizia que não, que a gestação dessa nova moral devia ser necessariamente um componente do processo de luta. E, gente, vocês se preparem, porque o que eu mais vou fazer nesse episódio é citar essa mulher, ela é o meu xodó, eu vou, sei lá, fazer posters alucinados com frases dela ao longo da minha vida. Então, abre aspas novamente, ela diz: a experiência da história nos ensina que a elaboração da ideologia de um grupo social e, consequentemente, da moral sexual também se realiza durante o próprio processo de luta deste grupo contra as forças sociais adversas. É muito bom, né?
E como a Cecília já disse, a Kollontai ela foi uma das únicas mulheres na direção do Partido Bolchevique durante o período revolucionário e desenvolveu uma reflexão muito séria sobre a libertação das mulheres, com uma postura que ela era exigente e profundamente crítica das relações pessoais, dos valores da família, da moral tradicional. Inclusive, a gente percebe, ao ler o livro, que ela tem uma posição radicalmente libertária no debate sobre o amor e sobre a sexualidade, que se mantém, gente, com uma atualidade, assim, surpreendente. E eu queria muito dizer que não, que tudo que ela propõe é extremamente ultrapassado, que a gente já superou tudo isso, mas, infelizmente, eu tenho que dizer que não são coisas banais, que são coisas pelas quais a gente continua lutando e que eu ouso dizer que tem muita gente, inclusive muita gente da esquerda, que se esquiva de fazer esses debates, Sim. né? Então, está lá a Kollontai fazendo pra gente em 1918. Eu só queria lembrar uma coisa rapidinho. Vai que tem alguém especialista em Kollontai aqui e reclame que faltou essa informação. A Kollontai, ela começou no partido com a galera menchevique antes, e aí ela falou, não, reformista demais depois de um tempo, e falou, não, vou ser bolchevique. E eu não vou explicar direito o processo, eu só queria falar que eu sei. Eu não coloquei, mas eu sei. Não, tem que estar um passo à frente do cancelamento. É isso, sempre. Bom, e ela faz essa crítica super aguda às relações de dependência econômica e de subordinação das mulheres, sobre as quais se constrói o casamento e a família tradicional. Tudo o que ela diz é no sentido mesmo de ressaltar a importância da autonomia econômica e da construção da individualidade independente das mulheres e também do seu desenvolvimento profissional e intelectual, que querem promover uma ruptura mesmo com os valores de feminilidade que já, historicamente, são assentados numa ideia de submissão. E é uma ruptura, ela vai dizer, que exige a transformação de homens e mulheres, viu, gente? Que eu acho que também é uma coisa bastante importante da gente ver ao longo desse episódio, e que acho que a gente está batendo nessa tecla aqui no Grifo há algum tempo, é que a gente não está falando de um feminismo restrito a transformações na vida cotidiana de mulheres, né? Por todas as coisas que a gente vai ver aqui adiante. Então, ela dizia que exige um investimento político concreto na mudança das condições de vida das mulheres para que as necessidades econômicas ou a maternidade, por exemplo, não sejam empecilhos futuros da sua libertação. A gente vai ver muito disso lá no episódio 9 de Mulher, Estado e Revolução, o quanto que essa materialidade, né, essa vida concreta, interferiu nas ideias mais revolucionárias, nas ideias mais progressistas, nas ideias mais ousadas, e o quanto esse embate foi duro na vida das mulheres soviéticas pós-revolução. Então, esses temas abordados pela Kollontai, eles foram parte de um debate muito inovador nos meios socialistas dessa Rússia revolucionária e se dão num processo de mudança na legislação em diversos aspectos, né? Em que essa lei anterior à Revolução reafirmava a subordinação das mulheres à família e ao poder masculino, e agora a gente estava falando de divórcio, da entrada da mulher no mercado de trabalho, de pensão, de liberdade sexual, de controle da própria reprodução. Eram temas muito novos e muito ousados para a época. E a Kollontai era uma dessas vozes, uma voz bem importante, mas que não era a única. E a última vez que eu vou falar desse episódio, mas é porque ele merece, ele faz um panorama histórico que a gente não vai conseguir fazer aqui. Então vocês voltem lá e ouçam o episódio 9. Mas nesse episódio a Wendy Goldman ela vai mostrar justamente que não era só a Kollontai que fazia esse debate e a riqueza do debate ao longo dos anos pré-revolução e pós-revolução. Porque isso é importante para a gente entender que nem o pensamento da Kollontai, nem nenhum dos pensamentos que a gente pode ver por aí eram coisas monolíticas. Então o socialismo é sobre isso. Não, é um debate intenso e bastante prolífico que durou bastante tempo. Foi e voltou, foi e voltou. Bom, eu sou apaixonada pela Kollontai. Principalmente porque os seus escritos eles deixam muito claro sempre como ela era absolutamente intransigente com o machismo dos seus próprios companheiros. Eu acho isso fantástico. Me reconheço em Kollontai, nessa briga diária dentro da militância. E mesmo com aqueles companheiros que se pretendiam os mais revolucionários, né? Ela denunciava quando se tratava de romper com as velhas estruturas para mudar as velhas relações de produção e ser super intransigente com a sociedade burguesa. Nisso todo mundo se unia. Ela dizia, nessa parte todo mundo se une. Porém,
quando se tratava de romper com a velha mentalidade patriarcal, com o papel subordinado das mulheres, com as questões da liberdade feminina dentro da vida particular, da vida privada, daí não podia. Daí era bem normal que os revolucionários se unissem em defesa dos preconceitos mais atrasados e tivessem os comportamentos completamente incompatíveis com as mudanças que eles defendiam. Ainda bem que isso era 1918, né? Isso não acontece mais. Não acontece mais, mudou. E eu vou deixar aqui como material complementar aquela série do Instagram da menina que faz a crítica ao esquerdo macho, maravilhosa. Eu esqueci o nome dela agora. Ai, a Kollontai usa macho ofendido no livro. Tem uma hora... Eu circulei, assim, ó, eu rasguei a página, de tanto que eu circulei. O macho ofendido. O macho ofendido. Esquerdomacho em russo. Ai, meu Deus. Ou em finlandês, não sei. Bom, e outra coisa que eu também gosto demais na obra dela é que a Kollontai, ela sabe e ela diz pra gente, ela lembra a gente que essa transição e essa ruptura com a moral tradicional, ela vai exigir um período longo e uma dedicação que ela diz que tem que ser sincera e ativa por parte dos revolucionários. E que o processo de revolução, ele não se encerra em si. É preciso construir essa nova moral sexual. Então é pra, mais uma vez, a gente frisar que é pra acabar com essa ideia de que a gente fica aqui esperando a revolução vem a cavalo num dia, brota a revolução, pá, revolução, tudo resolveu. Isso não existe, gente. É um processo. Vamos aprender com a Kollontai mais uma vez. Bom, e os temas que a Kollontai vai falar nesse livro, eles vão ser retomados com fôlego depois do período dela, depois desse período pós-revolucionário, só na esquerda e só no movimento feminista organizado a partir da década de 1960. Então não é por acaso que os seus textos foram durante muitos anos inspiração e leitura obrigatória mesmo para as feministas socialistas, para as militantes, para os militantes também, mulheres e homens, que tentam buscar construir uma nova ética libertária também nas relações afetivas e pessoais, né? E que acreditam mesmo que transformar radicalmente o mundo vai ser possível somente se as mulheres forem consideradas com igualdade sujeitos legítimos desse processo. Bom, a primeira parte do livro, que a gente vai tratar aqui nessa primeira parte do episódio também, se chama A Nova Mulher e a Moral Sexual e começa com o capítulo A Mulher Moderna. Bom, a Kollontai, ela começa dizendo que a tal da mulher moderna, ela é filha do sistema econômico capitalista. Ou seja, é importante a gente deixar isso bem marcado, bem claro, porque nisso, o que ela está querendo dizer é que ela atrela essa identidade feminina, né, essa construção do que é ser mulher, ao sistema econômico e ao modo de produção. O que é uma reverberação das discussões que o Marx e que o Engels fazia, que inclusive está lá escrito no livro do Engels, né, A Origem do Estado, da Propriedade Privada da Família. Então, ela chega a dizer que essa mulher moderna, que ela vai identificar ao longo do livro todo, é o que ela chama de mulher celibatária. Eu acho que é um momento, eu não sei você, mas na hora quê? E pra entender, tá? O que ela quer dizer como celibatária é em oposição às mulheres casadas e sustentadas pelo marido. Daí, do outro lado, tem a mulher celibatária, que não é a que vive naquela estrutura familiar tradicional e tal. Seriam as que trabalham fora, digamos. Uhum. Nossa, dá até pra fazer um jabá do membrana aqui. E é tipo trocar, assim, celibatária por solteira, basicamente, né? Assim, isso, desvinculada do casamento, né? E ela vai dizer que essa mulher, ela não é um tipo acidental, mas ela é uma realidade cotidiana, um fato que se repete e que nasceu com o ruído infernal das máquinas da usina e a sirene das fábricas. Achei lindo isso, sabia? É bonito, né? E aí, com isso, ela tá querendo dizer que essa imensa transformação que as condições de produção sofreram no decorrer daqueles últimos anos obrigou também a mulher a se adaptar às novas condições criadas pela realidade. E eu vou citar. Ela diz que o tipo fundamental da mulher está em relação direta com o grau histórico do desenvolvimento econômico por que atravessa a humanidade. Ao mesmo tempo em que se experimenta uma transformação das condições econômicas, simultaneamente à evolução da mulher das relações de produção, experimenta-se a mudança no aspecto psicológico da mulher. E é importante a gente também marcar que a Kollontai, ela encara a realidade da mulher trabalhadora como uma questão já concreta, superando os debates anteriores de que o lugar da mulher era em casa, cuidando da família. Isso vai e volta
Eu falei que era a última vez que eu ia citar. Quer que eu fale? Cita você. Como a gente viu no episódio 9... Tinha, né, esse grande debate anterior de um certo antifeminismo operário rolando, né? Em que grande parte do movimento operário organizado, que era só masculino, ligado aos sindicatos e tal, considerava que não, mulher não tinha que estar trabalhando coisíssima nenhuma. O lugar de mulher era ficar em casa. Então a Kollontai já parte dessa noção de que, sim, a mulher já está nas fábricas, já está trabalhando, já estava fora de casa, ainda que depois, ao longo desse primeiro processo, até lá 1936, essa concepção ela vai e volta bastante. Fora de casa, dentro de casa, fora de casa, dentro de casa, é uma grande loucura. Mas, né, ela parte desse processo. Inclusive, ela faz uma ponderação importante, dizendo que as relações de produção que durante tantos séculos mantiveram a mulher trancada em casa e submetida ao marido que a sustentava, são as mesmas que, ao arrancar as correntes enferrujadas que a aprisionavam, impelem a mulher frágil e inadaptada à luta do cotidiano e a submetem à dependência econômica do capital. A mulher defronta-se com o problema de adaptar-se rapidamente às novas condições de sua existência e tem que rever imediatamente as verdades morais que herdou de seus avós. Ou seja, não é uma análise simplista aqui que ela tá fazendo, muito menos liberal, né? Vamos deixar claro. Tipo assim, então agora as mulheres podem entrar no mercado de trabalho, elas podem trabalhar, então beleza, isso é suficiente para que elas sejam completamente livres, empreendedoras, chefes de si mesmas. Pelo contrário, ela está dizendo que agora as mulheres deixam de ser escravas dos seus maridos e passam a ser escravas do capital, tanto quanto os homens. E é por isso que elas se veem obrigadas a lutar pelos seus próprios direitos e pelos direitos e interesses da coletividade de uma maneira geral. Eu lembrei de uma participação da Rosisca Darcy de Oliveira num episódio de podcast, quando ela fala da falácia da igualdade. Uma participação dela sobre divisão sexual do trabalho no podcast Maria Vai com as Outras. Bem, fica o link aí pra quem quiser ouvir depois. E essa falácia seria de, beleza, a gente pode trabalhar fora, a gente pode ir pro mercado de trabalho, mas isso não nos livrou da obrigação de dentro de casa. E aí, agora você acha que você... Além disso que a Isadora comentou, né? A gente acha que, beleza, agora eu sou dona de mim, pôs trabalho, mas não, você é só meio que explorada 2 vezes, né? Porque você trabalha, né, por um salário fora e trabalha de graça em casa. Enfim, não, né? E é isso, inclusive, complementando o que a Isa contou antes também, não é uma mudança das mulheres só, né? De que adianta, enquanto homens não mudam também. Exatamente, é que todos os debates que a gente vem fazendo aí extensivamente, né, seja aqui no Grifa, seja no Punho, sobre o trabalho doméstico, sobre as extensões disso, inclusive hoje, né, que a gente está reformulando aí esse conceito de trabalho, mas só adicionando camadas e mais camadas de exploração, sempre nas mesmas pessoas, né? Sempre nas mesmas bases. E aí ela vai dizer, realmente, a Kollontai, que as operárias elas vão sentir esse antagonismo de classe com uma intensidade muito maior do que as mulheres que não trabalhavam, que não tinham essa consciência de luta social mesmo. Para a operária, né, para essa mulher que deixou sua casa, que experimentou sobre si mesma toda a força das contradições sociais e ela se viu obrigada a participar ativamente na luta de classes, essa ideologia de classe, que é clara e definida, ela tem uma importância de arma mesmo na luta pela sua própria existência. Vou citar novamente Kollontai. O novo tipo da mulher, que é interiormente livre e independente, corresponde plenamente à moral que elabora o meio operário no interesse de sua própria classe. A classe operária necessita, para a realização de sua missão social, de mulheres que não sejam escravas. Não quer mulheres sem personalidade, no matrimônio e no seio da família, nem mulheres que possuam as virtudes femininas, passividade e submissão. Necessita de companheiras com uma individualidade capaz de protestar contra toda a servidão, que possam ser consideradas como um membro ativo, em pleno exercício de seus direitos e, consequentemente, que sirvam à coletividade e à sua classe. Aí a Kollontai aponta, inclusive, que essa nova mulher ela é formada por 2 classes. E essas classes chegam a uma luta comum por vias diferentes. Daí, por um lado, a gente tem a mulher burguesa, que acessa a questão da equidade por meio da ideologia, como seus princípios morais. E, por outro, a mulher operária e camponesa, cujas lutas se baseiam na necessidade. Necessidade essa que leva ao que a gente chama de consciência de classe, tão necessária, tão importante para mudar o mundo. Quando eu estava lendo essa parte, assim, eu lembrei de uma parte de um livro da Helena Silvestre, chamado Notas sobre a Fome, sobre a mulher trabalhadora,
que a vida nunca foi fácil, né? Ela nunca foi o bibelô bonitinho que fica bordando em casa e tocando piano para a família, né? E aí eu vou citar agora aspas de Helena Silvestre. Essas mulheres nunca foram consideradas frágeis. Sempre fomos tratadas como bestas de carga para o trabalho e máquinas reprodutoras de escravos para alimentar a sanha do sistema, que come gente e cospe veneno, concreto armado e carros. É isso. Pelo amor de Deus, conheçam a Helena Silvestre, gente. Façam isso por vocês. Bom, e voltando para Kollontai, ela vai dizer que a influência desse novo tipo de mulher, ela vai além do limite da sua própria existência, né? Ela diz que as mulheres trabalhadoras, elas vão contaminando com a sua crítica o pensamento das suas companheiras e dos seus companheiros e vão criando um clima de insurreição, o que tá absolutamente de acordo com a história da Kollontai que a gente viu, né, e com a história das mulheres, o papel das mulheres no processo revolucionário russo, né? A Kollontai, ela sabe o quanto é isso importante porque ela entende justamente que o processo de construção dessa nova moral não é instantâneo, como a gente já diz. Muito pelo contrário. Ela entende que a reeducação da psicologia da mulher, que é necessária essas novas condições de vida, né, econômica e socialmente, ela não pode ser realizada sem luta. Tem uma parte no livro que a forma como está escrito eu fico meio incomodada porque pode gerar leituras equivocadas de mundo, né? Uma parte em que está escrito: as mulheres do novo tipo celibatário e dependente, ao se libertarem, libertam o espírito agrilhoado durante séculos de outras mulheres submissas. O que me incomoda é que isso pode ser interpretado como se houvesse uma vanguarda iluminada que vai levar a luz da igualdade para as pobres pessoas oprimidas. E isso, de fato, assim, essa postura acontece. É só ver como existe pouca permeabilidade entre as discussões acadêmicas de esquerda mesmo e a população pobre, né? Porque, por conta da postura mesmo que se chega com a qual se abordam. A postura, às vezes, tipo, nossa, eu sou muito desconstruidona, aí eu vou levar as verdades para as mulheres da periferia, que elas têm que se libertar, sabe? Então, acho importante a gente que vem, assim, da faculdade, né, parar de se achar dono da verdade. Eu acho muito pertinente isso que você colocou, e isso me lembrou, essa é a 20ª vez que eu vou citar a Mulher Está em Revolução nesse episódio. Ai, amiga, abandona a promessa. Gente, já era, eu vou citar mais 20 vezes daqui pra frente, tá? Mas é só porque eu queria lembrar, e talvez isso nem tenha ficado tão claro no próprio episódio, porque não deu tempo, mas que a Wendy Goldman, que é a autora, né, ela vai mostrando como várias das demandas por esses diversos caminhos para a emancipação feminina, né? Desde, sei lá, a facilitação de divórcio, até o aborto mesmo, né? Esse tema tão complexo, né? Que a gente tem tanto medo, certas frentes aí tem tanto medo de abordar. Essas coisas, elas surgiam em grande parte das mulheres camponesas, das mulheres analfabetas, das mulheres que tinham pouquíssimo acesso aos debates da inteligência revolucionária, sabe? Então isso é muito legal de ver no livro, isso é muito legal de ser resgatado. Aliás, nesse sentido que fica a dica de acompanhar as coisas que a Helena Silvestre faz, porque ela faz isso muito bem, né? De falar desses pontos na linguagem que chega a todo canto, assim, né? Ela é perfeita. Eu conheci a Helena por causa da Cecília e nunca mais fiz alguma coisa sem pensar como ela estaria fazendo, sabe? É sério, ela é muito foda. O próximo capítulo se chama O Amor e a Nova Moral. E ela começa se referindo a um livro que chama A Crise Sexual, de uma mulher que eu não vou saber pronunciar o nome pra variar, que chama Grete Meiselhaas, qualquer coisa assim. Que é uma mulher nascida em Praga, né, que foi criada em Viena, uma feminista judia, que escreveu uma série de romances e tal. Que ela diz que é um estudo... A Kollontai diz que é um estudo psicossociológico que não foi um êxito de público, mas que ela pega ali para analisar porque tem uma importância fundamental para Kollontai de ter gritado à sociedade que o rei está nu. Ou seja, que a moral sexual contemporânea não passa de uma ficção. Nesse livro, a nossa amiga Gretchen, ela faz uma análise sistemática de 3 formas fundamentais da união entre os sexos. E aí, gente, tudo vai ser extremamente heteronormativo. Vocês perdoem, tá? E vocês façam as devidas considerações.
Sim, cara. Contextos históricos. É tudo cis hétero, mas lembrando que dá pra gente transplantar para outras formas também, viu? Tem muita gente que reproduz e, enfim, a gente fala disso em outro momento. Com toda certeza. A gente tá falando de um sistema, né, que é cis heteronormativo. Enfim, mas ela vai falar dessas 3 formas de união entre os sexos, que seriam o matrimônio legal, a livre união e a prostituição. E ela chega à conclusão de que no mundo capitalista, todas essas formas conduzem necessariamente à infelicidade. E que naquela... Assim, ponto, final, chega, acabou o episódio, eu vou ali chorar. E que naquela forma de sociedade, né, na sociedade capitalista, não haveria solução possível para a crise sexual. Beijos, até o próximo episódio. Vamos lá. A conclusão, então, que a Kollontai tira disso, é que somente em uma transformação fundamental da psicologia humana poderia transformar as relações entre os sexos e convertê-las em relações impregnadas de verdadeiro amor, dotadas de uma afinidade real e em uniões sexuais que tornem as pessoas felizes. Porém, uma transformação desse gênero exigiria, inevitavelmente, a transformação fundamental das relações econômicas e sociais. Isso exige o estabelecimento do regime comunista. É o que ela quer dizer. E aí, a Kollontai, ela vai passar por todos os tópicos, né? Que a nossa amiga Gretchen, meu Deus, que pecado, vai tratar. Grete. Sobre o matrimônio, a Kollontai vai dizer que essa análise que a Gretchen fez está fundada em 2 princípios. A indissolubilidade, por um lado, e o conceito de propriedade da posse absoluta de um dos cônjuges pelo outro. Daí, a Kollontai coloca de uma pedrada, assim, que a delicada flor da moral sexual é uma felicidade adquirida à custa da escravidão da mulher à sociedade. E aí ela vai começar a falar que essa separação, uma possível separação leal, amigável, nunca seria possível dentro de um formato de matrimônio que está interessado unicamente na ideia de propriedade e não no que ela vai chamar de destinos da espécie, né? E muito menos numa coisa de felicidade individual. Ela também vai chamar a atenção que essa relação de absolutismo da posse, que vai associar esses 2 seres, né, de um casamento para sempre, na verdade, um jeito de se unir que é doentio. Ela coloca que é uma maneira doentia de se fazer qualquer tipo de parceria. E esses fatores da indissolubilidade e da propriedade do matrimônio legal, eles exercem um efeito nocivo sobre a alma humana. Essa forma, ela empobrece o espírito, segundo a Kollontai, já que ela não exige nenhum esforço para se manter o casamento, uma vez que ele é indissolúvel, né? E ele é dado. Então, por outro lado, ele leva à busca pela prostituição. Lembrando aqui que tudo que a gente foi falar sobre prostituição é uma opinião da Kollontai de 1917. E esse debate da prostituição, hoje em dia, já é muito mais complexo. E o feminismo marxista já avançou, vamos deixar claro aqui também essa linha, né, de debate e que a gente está inserida, mas ele já avançou muito nessa questão. A gente não vai tratar dos detalhes disso aqui agora, mas vamos tentar explicar um pouco do que a gente entendeu que a Kollontai enxergava nessa questão da prostituição. Só assim, antes de passar para essa próxima forma de relação, eu só queria lembrar uma coisa que ela apontou. Que nessa sociedade, espera-se nessa sociedade estruturada, no matrimônio legal, uma felicidade obrigatória com casamento, né, gente? Risos. E o que é mais absurdo, que é na primeira tentativa. Tipo, a pessoa que tem 0 experiência, 0 maturidade emocional, ou até mesmo física, né? Tem que acertar de primeira o grande amor da vida. É uma grande novela das 6. E, claro, que essa espera pelo matrimônio é diferente para os homens, porque se passa um pano para eles, se eles quiserem satisfazer as necessidades físicas, né, os ímpetos sexuais antes do casamento, o que nos leva a próxima forma de união sexual que ela cita, que é a prostituição. Aí o que eu entendi que ela vê como prostituição é que, bem, ela vê nas relações sexuais, nas trocas afetivas e nos laços de amizade criados entre amantes um meio de elevação do espírito. Você sempre sai melhor de uma relação, né? Suposta. Ai, Kollontai. Ai, Xandra. Ai, Xandrinha. Aí não é só uma necessidade fisiológica, mas sim uma questão fundante do nosso caráter.
E aí a prostituição seria uma forma de colocar essa troca tão importante numa lógica capitalista, né? Você monetiza algo que não tem valor monetário. Além, claro, da influência sobre a psicologia humana, que bem, a Isadora vai contar um pouco mais. A Kollontai vai contar um pouco mais. A Isadora vai contar a Pud. Bom, a Kollontai, ela vai dizer que uma mulher normal busca nesse ato sexual uma plenitude e uma harmonia, né? Aí, gente, vamos deixar na palavra de Kollontai sobre o que se espera de uma relação sexual, tá? Vamos deixar aqui claro que se você quiser transar porque é gostoso, tá liberado também. Mas gente, é que o gostoso pode ser isso também, né? Estou plenamente gostando. Pode ser. Mas o homem, pelo contrário, como ele já está formado na prostituição, ele vai eliminar o amor, né? Dentro desse contexto, e ele vai se entregar apenas a um pálido e uniforme desejo físico, que vai deixar, em ambas as partes, no homem e na mulher, uma insatisfação e uma fome psíquica. Olha. Muito bonito esse jeito de analisar, né? Amiga, Inclusive, da forma como a Kollontai traça essas coisas, fala dessas coisas, dá pra traçar um paralelo com o atual consumo de pornografia, né? O homem, ele não aprende a interpretar a mulher e as necessidades da mulher. Porque a mulher dentro dessa lógica, a mulher é um objeto, né? E ela tá ali só pra servir. O desejo, né, o desejo feminino nunca é sujeito de nenhuma parte do ato sexual dentro dessa lógica, né? E o desejo feminino é o de satisfazer o homem, né, nessa lógica. Exatamente. Inclusive, tem uma nota de rodapé interessantíssima nessa parte. Gente, leiam as notas de rodapé. Façam isso, porque ela é atualíssima, ela é urgentíssima, ela é necessária. Em que a Kollontai vai dizer que essas observações sobre a deformação da psicologia masculina, né, que causa a prostituição, causa também outro problema, até então mantido em silêncio. Ela diz, além dos homens serem incapazes de compreender os sentimentos femininos, eles também ignoram totalmente as sensações fisiológicas da mulher durante o ato sexual. Eu não aguento quanto essa mulher é perfeita, entendeu? Ela tá falando, o esquerdo macho do caralho. Presta atenção aí onde você tá botando os dedos, meu filho. Acerta aí essa língua, olha, meu amor, entendeu? Desde 1917, não tô encontrando clitóris. Ai, amiga. Ai, esse manual que não sai, viu? Minha Nossa Senhora. Mas vamos lá, vamos voltar. E a terceira forma das relações sexuais seria a união livre, que, segundo a Kollontai, se chocaria com dois obstáculos. A incapacidade para sentir o amor verdadeiro, a essência do nosso mundo individualista, e a falta de tempo indispensável para se entregar aos verdadeiros prazeres morais. Ela diz que um homem atual não tem tempo para amar. E aí, ela vai descrevendo que esse homem, ele tem medo desses laços de amor forte e sincero. Porque o que ela tá querendo dizer, né? O amor dentro desse casamento na posse, né, de propriedade, desse casamento que não tem nada de amor, é muito diferente de um amor que se daria entre duas pessoas que realmente se amam, que se interessam uma pela outra, que se consideram iguais, que se consideram pares. Só que para essa outra relação, essa relação que ela chama de livre, que precisa desse investimento, né, desse investimento de tempo, o homem dentro da sociedade capitalista não tem tempo. Essa é a diferença que ela faz. E ela fala que esse homem, ele se afasta desses laços de amor forte e sincero, inclusive porque isso o separaria do seu objetivo maior de vida, que seria, por exemplo, o trabalho, né? Essa união livre exigiria uma perda de tempo, entre aspas, e forças morais infinitamente maiores do que o matrimônio legal, ou do que a prostituição, que é completamente vazia. Então aqui é a primeira vez registrada na história de que alguém usou o argumento: mas essa história de não monogamia não é pra mim, porque dá muito trabalho. É zoeira, mas é verdade, tá? Tô brincando. Tô muito zoeira. Eu lembrei de um meme. Fala o meme, amiga. Esse é o momento. É um meme que é Turma da Mônica, que alguém chega no Chico Bento: vamos ali ter uma relação aberta? Não tô preparado pra isso. Então bora ali trair sua mina, ali. Demorou. O material complementar desse episódio tá genial, gente. Sério, por favor. Bom, e esse é um dos argumentos mais atuais, mais bonitos que eu consigo ver nesse texto da Kollontai. Ela vai dizer que nessa sociedade capitalista, milhares de demônios ameaçam o casal unido unicamente pelos laços do amor. O amor livre, nas condições atuais da sociedade, termina sempre numa separação
ou num matrimônio legal. Cara, sério. Ai, Kollontai, puta merda. Como eu amo você. E ela continua falando que agora também as mulheres se veem obrigadas a escolher entre o amor e a profissão, nesse novo contexto, né? E uma situação que se complica ainda mais com a maternidade. E aí, a gente estava discutindo aqui antes de começar a gravar que eu já percebi essa visão da Kollontai nesse livro, Nova Mulher e a Moral Sexual. A Ceci ficou meio tipo, não sei se tem nesse, não sei se eu tô contaminada de novo por aquele livro que eu não vou mais nomear. Mas a Kollontai, e aí é uma parte que eu discordo bastante desse meu xodó, que ela entende a maternidade mesmo como uma coisa inerente às mulheres, inclusive como uma missão social, cívica, assim, de reprodução. Claro que devido ao contexto, um contexto em que as taxas de natalidade estavam caindo cada vez mais, a Rússia estava destruída e que o país precisava de pessoas. Eu acho que isso ficou bem claro no último episódio, na segunda parte, terceira, eu não sei os nomes das partes, mas daquele episódio já nomeado. Eu acho que isso ficou muito claro, o contexto, sabe? Eu então, acho tudo que... bem. Tudo bem, mas é importante a gente perceber também, assim, em tudo que ela fala aqui, que a maternidade nunca é colocada em questão. Tipo, é uma escolha ou não. Ela sempre é dada pra mulher, né? Pela Kollontai. Mas aí, continuando, ela vai dizer que não vai ser também essa união livre que vai oferecer uma solução para a atual crise sexual que a gente está vivendo, elas estavam vivendo, né? Pelo contrário, ela vai afirmar que a solução para esse problema tão complexo só vai ser possível mediante uma reeducação fundamental da psicologia, que, por sua vez, só vai ser possível com uma transformação de todas as bases sociais que condicionam o conteúdo moral da humanidade. E ela vai repetir mais uma vez que essa transformação corresponde às reivindicações do programa socialista. São elas a independência econômica da mulher, a verdadeira proteção e segurança à maternidade e à infância, a luta contra a prostituição em sua base econômica, a supressão da noção de filhos legítimos e ilegítimos, a substituição do matrimônio religioso pelo matrimônio civil, a reconstrução da sociedade segundo os princípios comunistas de uma maneira geral. E aí, nesse momento, ela fala também da importância de se reeducar as mulheres, né, de promover uma nova educação das mulheres, no sentido de rever mesmo todo o instrumental moral com que vai se equipando a mulher desde jovem, muito jovem e solteira. E ela diz isso porque a educação até então se limitava a depositar nas mulheres os sentimentos de amor. E unicamente esses sentimentos de amor. Como se a única possibilidade de existência de uma mulher fosse de alcançar o matrimônio, né? O que, segundo a Kollontai, é a causa dos corações destroçados e das mulheres desesperadas. E, assim, nesse capítulo fica bem marcado que essa moral sexual burguesa, a que ela quer substituir por essa nova mulher, serve aos interesses da propriedade, né? E aí, retomando Engels... sempre. E não atende ao que ela, Chandra, toma como finalidades principais das relações. Aí ela fala que uma dessas finalidades é assegurar uma descendência sã. E aí eu precisava pesquisar mais o que ela quer dizer com uma descendência sã, né? Pois me soa muito darwinista e, enfim, mil dedos para lidar com isso. E a outra finalidade é garantir um bom desenvolvimento psicológico. Lembra que ela disse que cada relação você enriquece espiritualmente, digamos. E é muito louco também como essa ideia de propriedade baseia a nossa subjetividade. E eu coloquei até um comentário, escrevi no próprio livro, que me lembrou a Ursula Le Guin, no livro Os Despossuídos. Então, fica a dica aí de ficção científica escrita por uma mulher. Enfim, eu gosto demais, assim, nem vou começar a elogiar. Nesse livro, Nos Despossuídos, resumão, uma galera foge do planeta e vai morar em outro e funda uma colônia anarquista ali, né? Inclusive, eles são liderados por uma mulher. Então, eles saem dessa sociedade capitalista, fundam uma sociedade anarquista. E aí o livro começa quando já está bem estabelecido e tal. E ali não existe a noção de posse. Todo mundo colabora com tudo. Então, você que é lá o professor de física do instituto, você tem que fazer coisas de arar o campo, sei lá, não tem estratificação e tal. E aí, no livro, você vai vendo muito como o fato deles não terem um conceito de posse está muito junto com a liberdade sexual das pessoas.
O parâmetro lá não é relação monogâmica. É o fora da curva, inclusive, que pessoas escolham ficar só com uma pessoa. Então, é uma liberdade muito grande. Inclusive, quando alguém fala, putz, eu quero ficar só com essa pessoa, é porque existe uma troca ali tão grande, uma harmonia tão grande, que eles estão satisfeitos naquela situação. Não é porque a sociedade pede que se você fique junto de quem você gosta. Você pode, inclusive, gostar dessa pessoa e também ficar lá com as outras pessoas e gostar de outras, enfim. Eu podia falar sobre conceito de posse nesse livro até daqui 15 dias, então... E só retomando que posse é uma coisa que não é só física, né? É também da subjetividade. E a Kollontai fala isso o tempo todo, né? De como a gente tenta possuir o que o outro está sentindo também, né? Sim, isso é muito louco. Eu acho muito um dos argumentos mais... que em todos os debates, assim, que hoje eu fico procurando, né, fico me metendo nesses grupos que discutem monogamia e tal, e se fala muito dessa posse física, né, e de uma coisa relacionada ao desejo, à coisa sexual, mas quando, na verdade, falta a gente discutir essa coisa dessa posse psicológica também, né, tanto. E é tão difícil hoje a gente entender isso, e tava lá, Kollontai, em 1918, falando isso, eu acho maravilhoso. Isso dá base pra coisas tipo, ai, amor, não significou nada para mim, sei lá, numa relação monogâmica. Tipo, eu só transei, não gostei da pessoa, sei lá. Exatamente. E eu acho também, para continuar, que ela tem um dos trechos mais bonitos de descrição sobre o amor, assim, né? A gente fica falando, nossa, parece que ela quer então destruir tudo, acabar com tudo. Um trecho tão bonito sobre o amor. Ela vai dizer: a época atual caracteriza-se pela ausência da arte de amar. Os homens desconhecem em absoluto a arte de saber conservar relações amorosas, claras, luminosas e leves. Não sabem todo o valor que encerra a amizade amorosa. O amor para os homens de nossa época é uma tragédia que destroça a alma. É preciso tirar a humanidade desse atoleiro, ensinar aos homens a viver horas cheias de beleza, claras, sem grandes cuidados. A psicologia do homem não estará aberta para receber o verdadeiro amor, purificado de todos os seus aspectos sombrios, até que passe pela escola da amizade amorosa. Um coração humano são e rico, diz Meisel Haas, não é um pedaço de pão que diminui à medida que nós o comemos. O amor é uma força que quanto mais se consome, mais cresce. Amar sempre, amar profundamente, em todos os momentos da nossa vida. Amar sempre, cada vez com maior abnegação, é o destino ardente de todo grande coração. O amor em si é uma grande força criadora. Engrandece e enriquece a alma daquele que o sente, tanto como a alma de quem o inspira. Ah, gente, fala sério. Aí, fecha a cortina, acabou o espetáculo. Sem condições. Chorando lendo isso, sabe? A pisciana não aguenta. Aí, nesse capítulo, ela também fala de amor-jogo, o que me pareceu ser um gostinho do que vai ser falado lá na segunda parte. O amor camarada. Então, para ela, seria como uma escola do amor, um momento de trocas que permite aos amantes conhecer a sua alma, né? Uma amizade erótica. Nesse amor-jogo, não existe a perda da personalidade dos amantes. E para Kollontai, como a gente já falou, cada novo amor enriquece a alma humana. Toda forma de união é válida desde que não se baseie no fator econômico e não empobreça o espírito. Ela também pontua que a mulher não deve considerar o amor a única base de felicidade da sua vida. Uma passagem que condensa, inclusive, essas duas ideias já é hora de ensinar a mulher a não considerar o amor como a única base de sua vida, e sim como uma etapa, como um meio de revelar o seu verdadeiro eu. O próximo capítulo se chama As Relações entre os Sexos, e a Kollontai vai dizer que o problema sexual ocupa um dos primeiros lugares entre os problemas da humanidade. Vou citar aqui, ela vai falar que não há uma só nação, um só povo, em que a questão das relações entre os sexos não adquira cada dia um caráter mais violento e doloroso. E ela reconhece que a humanidade lá em 1918 estava passando por uma crise sexual crônica e prolongada.
A Kollontai reconhece que não é a primeira vez que a moral cotidiana se abala a ponto de ser destruída por conta da chegada de novos ideais sociais. Isso já havia acontecido, por exemplo, na passagem do feudalismo para o capitalismo. Ela fala rapidamente assim dessa crise sexual no Renascimento e na Reforma. Então eu acho bacana que quem quiser se aprofundar no tema, pegar lá o Caliban e a Bruxa da Silvia Federici para ter uma visão mais ampla e mais aprofundada disso. Mas tem duas coisas que a Kollontai aponta que estão lá na obra da Federici também, que são a destruição da economia de base comunal, né, você segmenta tudo, enfim, e o processo de individualização do inerente ao capitalismo e que a gente vai ver daqui a pouco. Também é importante a gente... minha militância ultimamente é essa, né? Desconstruir a ideia de que a história anda em linha reta e que o que é mais novo sempre é melhor que o mais velho. Porque, por exemplo, o século XVII, que é o período em que a gente diz que começa a Era Moderna e dá as bases para o Iluminismo, foi uma reação ao humanismo lá do século XVI, e que se a gente analisa o humanismo mais de perto, vê que ele era muito mais plural e ele admitia muito mais as complexidades da existência humana. Então, a própria modernidade vem, de uma certa forma, como uma reação à exuberância do que estava existindo antes, sabe? É um episódio só sobre isso, né? Esse tipo, construção do Estado-nação e a consolidação de Estado, de família, de direito, todas essas coisas, todas essas conformidades que a gente foi obrigada a se encaixar, e aí se encaixa até hoje, né? E que admitiu, naturalizou, e acho que o mundo é assim, sempre será, né? E que a gente tá progredindo, inclusive, né? Que gente... Esse é outro episódio, calma, vamos lá. Kollontai. Gente, governo Bolsonaro, como assim o que é mais novo é melhor que o mais velho? Bom, voltando para ela, Alexandra Kollontai, de acordo com ela, essa nova crise sexual em que a sociedade se encontrava naquela época, né, ela tinha uma diferença fundamental dessa anterior, que ela já citou. Dessa vez, a crise sexual afetava todas as camadas, ricos e pobres. Justamente porque ela batia a porta das fábricas e afetava essa classe social tão numerosa, né, que era o Ixi, vai começar, eu nunca consigo falar. Proletariado. Era absolutamente incompreensível e imperdoável que essa questão fosse deixada de lado e considerada com tanta indiferença por parte de alguns revolucionários. Inclusive, ela considerava imperdoável essa atitude de indiferença mesmo, diante de uma das tarefas que ela considerava essencial da classe trabalhadora, que muitos companheiros tratavam como se fossem questões puramente privadas. E aí, eu cito Kollontai novamente. As relações entre os sexos e a elaboração de um código sexual que regulamente essas relações aparecem na história da humanidade de maneira invariável como um dos fatores da luta social. Nada mais certo do que a influência fundamental e decisiva das relações sexuais de um grupo social e determinado no resultado da luta dessa classe com outra de interesses opostos. Vocês achando aí que não existe fórmula secreta pro amor? Vem Alexandra Kollontai, Chandra, e tira de letra qualquer receita de revista, de capricho, de perfil de Instagram. Ela vai dizer, gente, com todas as letras, que esta simples fórmula será unicamente inculcada pelas novas relações entre os sexos, relações que já começaram a se manifestar naquela época e que estavam baseadas também em dois princípios novos. Prestem atenção à fórmula. Liberdade absoluta, por um lado, e igualdade e verdadeira solidariedade entre companheiros, por outro. Certo? Alexandra Kollontai. Anotaram. Contudo, ela reconhece que essa fórmula não é tão simples de se alcançar assim, claro, e que a crise sexual ela é insolúvel sem que haja essa transformação fundamental da psicologia humana que ela tanto fala. E a crise sexual só pode ser vencida pela acumulação de potencial de amor. Mas essa transformação psíquica depende completamente da reorganização fundamental das relações econômicas sobre os fundamentos comunistas. Eu só queria pôr um negrito, se fosse um texto escrito, eu queria pôr um negrito em acumulação de potencial de amor. Pode seguir, Isa. A gente fez um coração no roteiro, só para vocês saberem. E por que isso não seria possível, né, numa sociedade capitalista, numa sociedade como era? Primeiro, por conta desse individualismo extremado do capitalismo. Mas principalmente porque a crise sexual se agrava ainda mais com outros dois fatores.
a ideia do direito de propriedade de um indivíduo sobre o outro e a desigualdade de gênero. Essa ideia da posse absoluta, que não é só uma posse física, né, como a gente falou, mas é de toda a existência da mulher por parte do marido, se formou na mente e foi cultivado pela burguesia com um objetivo fundamental de reforçar os fundamentos da família mesmo, para assegurar a estabilidade dessa instituição e garantir a força dessa instituição durante o período que a burguesia lutou para a conquista do seu predomínio social. Então foi justamente, aí sim a gente tem que voltar lá ao Caliban e a Bruxa, para entender que esse momento de instabilidade, porque justamente a burguesia estava se consolidando a duras penas, porque também não foi um processo fácil, né? Parece que, tipo, novamente, teve uma evolução e aí do feudalismo foi pro capitalismo, porque, tinha que ser assim, óbvio, não teve nenhum tipo de reação, deu tudo certo. Pelo contrário, nesse processo de instabilidade, de busca pelo poder, uma das ferramentas utilizadas para conquistar esse poder foi essa necessidade de uma família nuclear burguesa constituída de homem e mulher, fechada, e todas as outras estruturas da sociedade concorriam paralelamente ali para garantir que essa estrutura se estruturasse. Que frase horrorosa, né? Mas se consolidasse, era isso que eu tava querendo dizer. Eu tenho uma referência sobre Por favor. isso. Tem um texto do Donzelot, num livro que chama A Polícia das Famílias. Ele analisa a sociedade francesa lá no século XVIII pro XIX, assim, né? E aí ele vai mostrando diferentes caminhos para justificar o papel da mulher na criação ali da família. Um caminho na sociedade para a família burguesa e um caminho para a família trabalhadora. Que massa, não conheci. Porque tem uma visão, tipo, caso da família pobre, a mulher fica sendo como a garantidora de moral, só que, na verdade, é porque eles não queriam mais cuidar de criança de rua, sabe? E aí eles dão um jeito de falar que é a mulher que tem que fazer. E no caso da família burguesa toma cuidado da educação do seu filho, porque senão quem vai educar vai ser a mulher pobre que não tem modos. E pode trazer doença, sei lá. Tem umas coisas assim. E essa ideia de propriedade, ela se estende muito além do matrimônio legal, como se fosse um fator inevitável mesmo, que penetra até na união amorosa mais livre. E aí, gente, novamente, a atualidade desse pensamento. Porque ela vai dizer que os amantes lá da sua época, né, apesar do seu respeito teórico pela liberdade, eles só se satisfazem com a consciência da fidelidade psicológica da pessoa amada. E aí ela vai completar dizendo que, com o fim de afugentar o fantasma ameaçador da solidão, penetramos violentamente na alma do ser amado, com uma crueldade e uma falta de delicadeza que será incompreensível à humanidade futura. E Alexandra, amiga, Cry. Não é verdade. Sinto dizer pra você que 100 anos depois estamos aqui repetindo os mesmos erros do passado. Me perdoe. A gente vai ter que fazer um episódio inteiro também sobre construção do ciúme, sobre construção da ideia de posse, a monogamia e como a monogamia é a ferramenta talvez a mais útil, né, na manutenção desse sistema todo, mas não vai ser nesse episódio. Eu vou deixar aqui como recomendação algumas coisas. A participação da Marília Moscovici no podcast Teologia de Boteco, que ela faz um belo apanhado sobre essa construção política da monogamia como estrutura. Ela também tem um podcast muito bom sobre não monogamia, que daí tem vários episódios, que chama Libre. E eu quero deixar a recomendação do livro que eu estou absolutamente apaixonada, vocês vão me ouvir falar dele muitas vezes, que por enquanto não tem tradução em português, mas terá em breve, aguardem novidades quentinhas, fresquinhas. Trabalhe e confia. Exatamente. Que é o livro Pensamento Monógamo, Terror Poliamoroso, da Brigitte Vassalo, que também vai falar sobre essa estrutura monogâmica, inclusive fazendo um paralelo muito incrível com a construção da identidade nacional. Fantástica, Brigitte Vassalo tem todo o meu coração. Então, voltando aqui para Kollontai, saindo do poliamor, voltando mais ou menos, e voltando aqui para Kollontai, ela já enxergava que naquele momento que ela estava falando,
já se observava o início desse processo de deslocamento social e econômico, afinal de contas, ela está falando do processo revolucionário russo, né? E essa classe ascendente, né, que estava desbancando a burguesia, essa classe de vanguarda, ela levava necessariamente no seu seio as sementes de novas relações entre os sexos, ela vai dizer sexos, e relações que forçosamente estavam ligadas aos seus objetivos sociais de classe mesmo. Na visão dela, os operários eles já tinham iniciado esse processo de mudança na maneira de se relacionarem, e isso se dá justamente por conta da exploração capitalista, que vai aniquilar os fundamentos da família operária e vai obrigar o proletariado a se adaptar, por exemplo, aos salários reduzidos. E por que que isso muda nas relações sociais, né? Porque isso resulta em matrimônios cada vez mais tardios, fosse porque as pessoas tinham muita dificuldade de estabelecer um lar antes dos 30 anos, porque os salários eram menores, elas tinham menos estabilidade. E por outro lado, nada mudou. Continuamos todos iguais. E por outro lado, pelo desenvolvimento, agora recente, de necessidades culturais. Já que agora os operários eles podiam ir ao teatro, eles podiam se dedicar, por exemplo, à luta sindical, à política, à arte, à leitura, enfim. Tem esses dois lados de uma mudança que já acontecia. Então é legal ver que ela não está falando de coisas abstratas e de coisas que ela só queria que existissem. Ela está falando de coisas que já estavam acontecendo. Ela está meio que consolidando ali uma mudança que ela está vendo e instrumentalizando ela no sentido de falar, bom, então vamos usar isso a favor da luta de classes mesmo, né? É esse o futuro que a gente quer. E ela vai finalizando esse capítulo dizendo que o código da moral sexual, junto das tarefas fundamentais da classe, pode ser realmente esse instrumento de combate da classe revolucionária. Cara, eu achei esse capítulo fundamental, porque nele a Kollontai explica por que o tema das relações sexuais é central e não uma discussão marginal, né? Ele é importante justamente porque ele estrutura as relações da maioria esmagadora da população. Tipo, todo mundo passa por isso. Por que que a gente vai fingir que isso não é um tema? E aí eu fico pistola, inclusive, de ver os caras que quando vem discussão de gênero, vê a palavra gênero, nem lê, não participa. Bicho, gênero tem no mínimo 2. Se você tiver uma visão cis hétero, você tem no mínimo 2 gêneros. E aí, bicho, homem, tu tem um gênero, por que você não vai falar de gênero, sabe? E aí tem um monte de discussão muito louca, tipo, um feminismo que discute o acesso comum às coisas e tal, e novas possibilidades de vida, e que aí um monte de cara, a maioria dos homens não entra em contato com essa discussão fundamental e anticapitalista, porque é uma mulher que ao mesmo tempo fala de feminismo, sabe? Ai, que... Tô pistola agora com os caras. Esse é um episódio bem bravo e bem apaixonado ao mesmo tempo. Mas é isso. E aí ela, inclusive, mostra como a burguesia que coloca esse tema como uma questão individual, né? Como uma resolução que você tem dentro da sua casa, do seu ninho familiar, sei lá. Enquanto os revolucionários socialistas deveriam atribuir esse tema à mudança na própria ordem social e econômica. Então, mais uma vez, a questão de gênero ela é fundamental. E não existe revolução completa. Revolução é completa ou não é, né? Não existe revolução sem essa questão. Assim como não é possível o contrário também, né? Falar de feminismo, igualdade de gênero e manter a opressão de exploração capitalista. Aí, meu momento aspas também, né? Mais uma vez, de uma parte que eu gosto bastante, né? Que ela coloca aqui: aquele que quer encontrar no labirinto das normas sexuais contraditórias os germens das relações futuras entre os sexos, mais sadias e que prometam libertar a humanidade da crise sexual, tem necessariamente que abandonar os bairros onde habitam as elites, com a sua refinada psicologia individualista, e olhar as casas amontoadas dos operários, nas quais, em meio à obscuridade e ao horror gerados pelo capitalismo, surgem, apesar de tudo, fontes que vivificam o amor e abrem caminho a um novo tipo de entendimento entre homens e mulheres. E eu separei essa parte porque eu amo quando assumem que a gente tem que olhar para o que o povo já está fazendo, porque vem da base da população os maiores exemplos de coletividade.
E complementando com uma frase dela devemos assinalar que o processo de reação se inicia unicamente entre a classe operária. Ponto que eu acho muito inspirador é que ela afirma que a mudança ela acontece na prática. A Isa já tinha comentado, né? Ai, vamos esperar aqui, de repente, chegou a revolução. Não, né? É fazendo. E aí tem um trecho dela que é: a experiência da história ensina que a ideologia de um grupo social e, consequentemente, a moral sexual se elaboram duramente durante o processo da luta contra as forças sociais que se opõem. O que me lembrou de um verso de um poema do Antônio Machado, que é o caminhante, no original, caminante no hay camino, se hace camino al andar. E, além disso, ela diz que a reeducação nas relações não pode ser vista como uma utopia. Ela tem que ser encarada como uma realidade possível de ser construída. Ou seja, bora fazendo. Não poderia concluir de maneira melhor este capítulo. O próximo capítulo se chama A Nova Mulher na Literatura. E aí, nessa parte, gente, a Kollontai vai fazer um estudo de literatura comparada mesmo. É muito legal o jeito que ela vai. Eu não esperava isso da Kollontai, não esperava isso de você, amiga. Mas ela vai resgatando mesmo as narrativas que foram construídas por autores da época para localizar essa nova mulher, de que ela fala no livro inteiro, né? E o que essa nova mulher faz em cada uma das histórias que ela vai mostrar pra gente. Claro que a primeira conclusão que ela tem é que essa nova mulher quase nunca aparece na literatura considerada canônica, né? Essa é a primeira coisa. Ponto, né? E aí, eu olhei, eita, me ferrei, porque é isso, fiz letras, mas eu já falo que minha habilitação é linguística, eu já falo que eu fiz linguística porque eu fugia de todas as aulas de literatura, assim, eu só fiz o que eu era obrigada, mas vamos lá enfrentar, né, os desafios. E aí ela mostra, né, que se essa nova mulher, que ela vem falando lá desde o primeiro capítulo, ela não é retratada pelos escritores lá mais antigos, cabe então essa literatura contemporânea fazer isso. Aí ela fala de romance de tese de vanguarda, algo que eu saberia explicar melhor se eu não tivesse fugido das optativas todas de literatura, do curso de letras. Mas consegui resgatar algo, né? Que o romance de vanguarda é aquele realizado pelas chamadas vanguardas históricas. E o que a gente chama de romance de tese é uma obra que, de algum modo, veicula uma doutrina, uma forma de pensar. Quer dizer, que faz isso de forma explícita, né? Porque não existe nada sem ideologia nesse mundo. Mas, nesse caso, seria uma forma de escrever que experimenta alguma teoria científica ou filosófica. Como se o romance fosse um laboratório mesmo, sabe? Aí é muito comum, inclusive, esse tipo na chamada literatura engajada. E desculpa a minha limitação, mas só para dar um panorama geral, né? Quando ela usa esse termo. E aí a gente vê, ao longo do capítulo, que ela cita muitos autores que são até queridos da esquerda, né? E que mesmo assim, eles são limitados ao retratar a nova mulher. Eu acho muito interessante, por exemplo, quando ela cita Tolstói e Ana Karenina, porque eu adoro esse livro, gente, amo de paixão. Mas realmente não é essa mulher que a Kollontai tá falando. Dá até pra gente fazer um baita debate, mas mostrando como a mulher tava se fudendo ali por várias questões. Aí um dia a gente fala desse livro. A gente, tipo, eu e vocês que quiserem, não vai estar no Grifa. Né? E um monte das obras que ele comenta são muito ligadas àquele contexto, que ela comenta, né? São muito ligadas àquele contexto, àquela época. Eu mesma não conheço um monte, então não dá pra ficar discutindo todas aqui, né? E é muita obra. Mas tem umas que me chamaram a atenção, e aí eu queria compartilhar com vocês. E aí tem um trecho que ela tá falando de uma personagem que chama Agnes Petrovna, que eu não encontrei agora a que obra pertence. Mas, por exemplo, aspas, a personagem pensando, né? Mas por que dedicar todos esses esforços a um homem só? Se é preciso esquecer-se de si mesma, não o faria por um homem. Não lhe proporcionaria a ele unicamente uma boa comida e uma vida tranquila. Faloia também por muitos outros desgraçados. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Perfeita. É maravilhoso. Agnes, te amo.
E aí até me lembrou, tem um filme que foi dirigido pelo Spike Lee, que ele é tão legal que nem parece que foi um homem que dirigiu, que chama Ela Quer Tudo. Dá pra ver na Netflix. Tem o filme e tem a série. Eu tô falando do filme. A série é boa também, eu gosto muito da série. Mas o filme, cara, enfim, a moça tem 3 namorados. E eles têm que se adaptar ao que ela quer e pronto, assim, de alguma forma. Aí tem algum momento que eles resolvem colocar ela na parede. Enfim, um dos personagens, um dos namorados é o próprio Spike Lee. E ele é tão pisado. E o homem acaba ficando tão bundão ali, que por isso que nem parece que foi um homem que escreveu, sabe? Eu não vi o filme, mas eu vi a série. Eu acho que bate naquilo que a gente estava falando antes, né? Da mulher ser dona do seu desejo, né? Ser sujeita da sua vontade, do seu desejo, né? É nesse sentido que eu acho que é mais legal a série, além de ser muito maravilhoso ver ela fazendo o que ela quer e o que ela não quer com esses caras que, inclusive, são maravilhosos, e ela é maravilhosa também, mas é muito legal essa perspectiva de ela decide com quem ela quer transar, não só de um jeito, tipo, meu corpo, minhas regras, mas do jeito de, tipo, é o meu desejo, eu vou fazer o que eu quiser com ele. Ele é sujeito da minha ação aqui, né? Eu acho muito massa. Aí outro que eu separei, é que é muito romance que ela cita, né? Um outro foi um livro chamado Voz, que a heroína, né, a personagem principal, Maia, ela fica mix, mas a primeira companheira do homem com quem ela tá agora. E, bem, a Kollontai vai mostrando como elas, além de não se odiarem, se aproximam muito. E ela fica até triste quando fica sabendo o que foi que o boy dela fez com a namorada anterior, assim, sabe? E aí vai retratando um companheirismo, né, entre as mulheres ali, que é muito bacana. É isso, ela até fala, em Maia manifesta-se um sentimento completamente desconhecido da mulher do passado, o sentimento da coletividade, de companheirismo. E assim, que eu acho muito, muito legal, que é muito valioso, que a Kollontai, ela não vai só criticar a ausência de representação da nova mulher, ela vai lá e, além de apontar o problema, ela dá um monte de exemplo de obras que já representam essa nova heroína. Essa mulher que vive de acordo com os novos valores que devem ser construídos nessa sociedade, que busca a justiça e igualdade. E nesse resgate que ela faz, né, desses exemplos dessa nova mulher, ela vai dizer também que esse tipo varia de um país para o outro e também entre as classes sociais a que essas mulheres fazem parte, né? E também podem variar os seus traços psicológicos, os seus desejos e a finalidade vital que essa heroína vai ter. Mas por mais que elas sejam diferentes entre si, é certo que a gente vai encontrar nelas um traço comum, algo que permite que a gente diferencie essas mulheres imediatamente das mulheres do passado. Essas mulheres, elas são algo novo e elas apresentam à vida uma exigência própria mesmo. Elas afirmam a sua personalidade e elas protestam contra a submissão da mulher, seja essa submissão dentro do Estado, seja dentro do seio da família, seja na sociedade em que ela está inserida. E são mulheres que elas sabem lutar pelos seus direitos, um novo tipo realmente de mulher, que ela vai retomar aquele conceito de mulher celibatária, explicando mesmo que ela vai estar independente dessa instituição do casamento. E aí a Kollontai vai dizer que o tipo essencial da mulher do passado, e desse passado recente, né, que ela conhece muito bem, era a esposa. Era a mulher que era um instrumento, um apêndice do marido. E a nova mulher celibatária, ela está bem longe de ser um eco de um homem. E ela possui seu próprio mundo interior, ela tem seus interesses próprios, são interesses generosos, ela é independente, ela é independente exterior e interiormente também. E nesse estudo que ela vai fazendo de literatura, né, ela vai mostrando justamente que essas obras recentes, né, lá de 1918, já estão mostrando essas personagens diferentes da mulher antiga, o que na verdade só prova a sua tese de que está criado na realidade um novo tipo de mulher. Um dos principais traços dessa mulher que ela vai mostrar é o trabalho. E é por causa desse trabalho que as mulheres elas se veem obrigadas a desenvolver uma autodisciplina e uma força de vontade, vencendo os seus sentimentos. Esses sentimentos considerados femininos, né, dos quais ela já falou. Então, o amor, os ciúmes, a desconfiança, a vingança entre as mulheres, tudo isso deixa de ser tema central da vida dessas heroínas e elas passam a ter outros objetivos.
essas novas heroínas da literatura, elas fogem obstinadamente de tudo aquilo que possa prendê-las ao homem amado. Isso é muito novo, né? Isso é muito diferente. E elas não dependem economicamente do seu marido e também não são mais mulheres que pensam exclusivamente no amor. Você não vai ver ali histórias que tá falando da busca pelo príncipe encantado. À medida que essa mulher, na verdade, passa a intervir, né, no movimento da vida social, que ela vai construir ativamente a vida econômica, o horizonte dela se alarga e ela não fica mais confinada dentro de casa. Então o amor deixa mesmo de ser o único conteúdo da sua vida e começa a ficar relegado a um lugar secundário, como acontece com a maioria dos homens. O que não quer dizer que elas não se apaixonam, que elas não amam, não é nada disso. É só que a mulher moderna, né, que ela vai chamar, para ela, a paixão e o amor, eles constituem uma parte mesmo da vida. O objetivo principal que elas têm é muito maior. É um ideal social, é o estudo, é a ciência, é uma vocação, é o trabalho, é a carreira, enfim, qualquer outra coisa. O amor, a paixão tá ali em segundo plano. E a rebelião das mulheres contra essa falsidade da moral sexual, né, que ela apresentou até aqui, é um dos traços mais vivos dessa nova mulher. Então, enquanto o traço típico da mulher do passado era uma pureza sagrada e uma renúncia ao que ela chama da atração da carne, a nova mulher, ela não abdica da sua natureza, ela não foge da vida e nem das suas alegrias terrenas. Ela tá querendo dizer o quê? Que a nova mulher quer transar sim, que ela quer ter os 3 namorados sim. É isso que ela tá querendo dizer. As heroínas modernas, elas são mães quando elas querem, sem estar casadas. Elas abandonam o marido ou o seu amante quando elas querem também, quando elas entendem que é necessário. E a sua vida, ela pode ser rica em aventuras amorosas, tanto quanto elas quiserem. Entretanto, nem elas mesmas, nem o autor, nem o leitor contemporâneo consideram, por conta de tudo isso, que elas sejam criaturas perdidas. Eu também achei ótimo que ela critica essa mania das pessoas acharem que existe, tipo, umas almas superiores para quem essas liberdades são permitidas. Tipo, as mulheres que são artistas, intelectuais, coisa e tal. Tipo, o rico excêntrico, sei lá o quê. Sim, total. Porque, né, eles, são um desejo, são umas necessidades que são comuns a todos os seres humanos. Então, por que então a gente vai condenar quando são, tipo, os simples mortais vivendo essas liberdades? E eu acho que isso, até hoje, tá muito no nosso imaginário. Né, de tipo o artista que tem muita opinião. E aí eu lembrei rapidão aqui daquele filme Vicky Cristina Barcelona, que a Penélope Cruz é tipo artista genial, cheia de opinião e impondo sua vontade, falando o que quer ali, não sei o que, mesmo sabe? no âmbito das relações, assim, tipo, a Simone de Beauvoir, nossa, que tinha um relacionamento aberto, que se relacionava com milhares de pessoas, mulheres e homens e não sei o quê. Tipo, quando a gente... Tipo, a Frida Kahlo, ok. A minha vizinha, não. E quando a gente exotiza isso, né, vira muito, muito fora da realidade cotidiana, né? Quando, na verdade, não é. Tá falando de desejo. A gente é movido a desejo, né? E é isso. Aí as heroínas que a Kollontai vai apresentando pra gente, inclusive elas passam de uma relação pra outra em busca de um ideal de relação que até esse momento é inacessível. Até o momento da Kollontai e... acho que até hoje, né? Mais uma vez. Enfim. E que teria o quê nesse ideal, né? Uma harmonia entre paixão e afinidade espiritual, uma conciliação entre amor e liberdade, companheirismo e independência. Só que nós mulheres, nunca vamos conseguir enquanto os homens não remodelarem, não mudarem as suas almas. Vamos chamar de almas, né? Pra não dizer outra coisa. O que parece até um incentivo. Tipo, é melhor ficar com mulher, sabe? É um pedido da Kollontai. Ela não percebeu ainda, mas foi isso que ela falou pra gente. Não sou eu que tô dizendo. Mais uma vez, eu vou dizer que não sou eu que tô dizendo, é a minha convidada. Eu não posso me responsabilizar. Muito difícil, homens. Mas... E aí, pra finalizar... Essa nova mulher, ela exige muito mais do homem, né? Ela exige um respeito à sua personalidade, ao seu eu interior. Porque ela respeita essa sua liberdade interior. Bom, gente, vocês entenderam porque a gente teve que dividir esse episódio em 2 partes, né? Acho que ficou bastante claro. Tem toda... Nossa, você olha o livrinho pequenininho, você pensa, nossa, não vai dar nada. É isso. É tipo o vibrador, né? Você pensa assim, não...
Não importa o tamanho, é como ele mexe com você. Fica esse mote pra vida, inclusive, que a Cecília brindou a gente com isso. Desculpa. Eu vou parar de falar bobagem, senão a Isa não me chama pra segunda parte. Chamo sempre. Vocês viram tudo que a gente tem pra discutir a partir desse episódio. Aguardem a segunda parte, que vai ser tão legal quanto, prometo pra vocês. Tem uma enxurrada de material complementar que eu vou deixar lá no blog do Grifa, que quem não conhece ainda é www.medium, que é Medium, né, na verdade, medium.com/Grifa Podcast. Você também acha o link em todas as nossas redes sociais, é só procurar. Vou deixar aqui a indicação, além de todas as outras, de alguns livros que eu achei por aí da Kollontai. Então a gente tem A Revolução Sexual e a Revolução Socialista, que está disponível na Amazon. Eu odeio recomendar a Amazon aqui, vocês sabem, mas está disponível a R$ 1,99, então acho que vale a pena essa indicação nesse caso. Temos a autobiografia de uma mulher comunista sexualmente emancipada, que eu tenho ódio de Alexandra Kollontai de ter roubado o título da minha autobiografia. Quando eu morrer, vocês, por favor, lancem para mim esse livro. Temos PDFs por aí na internet para achar. Esse livro tá esgotado, não tem sebo. Se algum dia alguém tiver esse livro para vender, eu compro. Fiquem avisados. E a gente também tem o Comunismo e a Família, que está disponível gratuitamente para o Kindle também, na Amazon, só que ainda está num arquivo em revisão, então logo mais deve estar disponível para a gente poder baixar gratuitamente num desses projetos, né, de expansão aí dos livros. Aí, nessas buscas, né, bora procurar Kollontai, encontrei um podcast que chama AK47. Maravilhoso. Bora fuzilar. E aí, que chama, Seleções dos Trabalhos de Alexandra Kollontai. E aí, a apresentadora, ela lê excertos, assim, né, de obras dela. Inclusive, ela comenta também esse livro da Kollontai, esse romance, que chama Amor Vermelho. Que eu não fui atrás de ver se a gente tem isso aqui em língua portuguesa. Eu acho que a gente acha em sebo também esse, se eu não me engano. Maravilha. E é muito legal. Ela, além de ler, faz comentários breves. Um episódio ela colocou a filha dela de 17 anos pra ficar fazendo perguntas, tipo, por que isso aqui é importante? Por que essa mulher no século, há um século atrás falando disso é importante? Por que isso lá na União Soviética a gente tem que prestar atenção? E aí ela vai respondendo. Só tem um porém, gente, tá em inglês. Quem entende inglês de boa, eu recomendo muito, assim, tá bem legal. Bom, e eu acho que vocês entenderam, né, o porquê eu sou perdidamente apaixonada por Alexandra Kollontai, né, meus amores? Eu acho lindo, eu acho emocionante, isso só pra manter, assim, no léxico dos afetos, né, aqui, que nesse momento tão particular da história, existe uma mulher dedicada a pensar profundamente na importância dos laços afetivos e das redes de relacionamento. Isso de um lado, né, sem esquecer jamais dos nós que essas coisas têm com os modos de produção. E aí, por outro lado, entendendo de uma maneira bastante prática a extensão com que esses lugares são sentidos na vida diária mesmo de homens e de mulheres. E retomando uma coisa que a gente já apontou, eu acho legal a gente prestar atenção em como muita coisa que pareceria superada, não foi superada de fato, né? Só foi reinventada, ganhou uma cara nova para ser vendida como produto no capitalismo, né? Tipo, a gente às vezes pode se achar muito da independente, mas tá lá, sei lá, passando por um monte de procedimento estético que dá dor e tal, pra agradar a exigência, a ideia de que mulher, por exemplo, tem que ser bonita, ou a gente se neutraliza, diminui as coisas que a gente sabe pra não ofuscar um companheiro, ou até pra ele não parecer burro, porque às vezes é o caso mesmo. Ou coisas assim. Ou mesmo a coisa, eu vou ser CEO da empresa e tá tudo bem, feminismo ganhou. Não é isso. Então vamos só ficar atenta, né? E, enfim, vamos continuar discutindo o que é estrutural, pra gente conseguir identificar o que precisa ser feito ainda. Gente, eu quero agradecer demais aqui publicamente a participação da Cecília comigo nesse episódio. Comigo à distância, né, amiga? Mas comigo nesse episódio. Porque tem a gente, mais 32 pessoas fazendo isolamento social, né? A gente ainda tá nesse delírio coletivo de
32 pessoas, então estamos aqui isolada. Mas foi fundamental, amiga, sua participação para fazer esse episódio comigo sobre a musa Alexandra Kollontai, além de ter sido muito divertido. Aproveita e deixa aí o contato para os Grifafãs te seguirem nas redes sociais, fala dos seus milhares de projetos, porque essa mulher é a Beyoncé, não é possível, o dia dela tem 64 horas, vamos lá, fala do jabá. Gente, nas redes sociais que tem arroba, eu sou @bioníssima. Nas outras, elas, bem, não são importantes, né? Escrevo uma... Tipo, até no Medium dá pra achar como Bioníssima, inclusive. De vez em quando eu escrevo uns textos lá. E traduzo algumas coisas lá também. De tradução, inclusive, tem o Sicorax, né? Acompanha as atividades do Sicorax, é feminismo anticapitalista, e vai sair coisa nova daqui a pouquinho, daqui a 2 meses. Livro and podcast. Eu comentei no off com a Isadora, tá muito legal, vocês vão ficar sabendo. Tem o Punho, né, que tem uns episódios curtos, assim, o Punho Podcast, sobre, principalmente, trabalho reprodutivo. Depois que 2020 acabar, provavelmente eu vou conseguir fazer a nova temporada. Mas é isso aí. Ouçam o Babel. O Babel é um projeto muito do coração. Cada episódio a gente fala de uma língua, da cultura, história relacionada. Faço eu e um amigo chamado Bruno Guide. Eu não sei se você já ouviu falar, Isadora. É gatinho? Dá pra dar uns beijos? Eu acho que vai ser o tipo. Vou te passar. Manda os contatos, amiga. O Insta dele. A gente odeia homem, mas a gente faz uns esforços. Isso aí. A gente tô num projeto com outros amigos de tradução, que é o Maricona. Estamos traduzindo para um comunismo gay, comunismo transviado. Vamos ver ainda como vai ficar esse título. Por hora, eu acho que é isso, assim, sabe? Muito bem, e eu vou lembrar vocês agora, ouvintes também, que em breve teremos sorteio de A Nova Mulher e Moral Sexual lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não segue a gente, essa é a hora. Fica também de olho no nosso Twitter. Também, onde tem arroba, é @grifapodcast. E por último, mas não menos importante, não se esqueça da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente, em que você contribui mensalmente com qualquer valor e ajuda o Grifa a continuar existindo. É apoia.se/grifapodcast. A gente fica por aqui. Um beijo, até a próxima parte desse episódio e tchau. Beijo!